Nosso Deus é tão grande, tão maravilhoso, tremendo, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Eu não sei você, mas há momentos que parece que a gente está nos céus. Há momentos que parece que a gente foge dessa terra e é transportado diretamente para os céus. Há momentos que parece que a gente até se esquece de tudo, de todos, e lembra somente do Senhor. E esse é um dos momentos, queridos, que nós nos lembramos somente do Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. E um dia eu e você, nós estaremos para todo sempre na presença daquele que é o Senhor, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Esse é o momento que nós mais desejamos. Esse é o momento que o nosso coração ele grita desesperado pela presença do Pai. Dentro da minha alma, dentro da tua alma, há um grito desesperado, clamando: Pai, Pai, Pai. Paizinho querido, nós te amamos, precisamos de ti, desesperadamente precisamos de ti. O Senhor é muito mais forte do que eu. Eu preciso de ti mais que o alimento, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. A única coisa que eu sei é que um dia eu estarei na tua presença. A única coisa que eu sei é que um dia eu vou te abraçar. A única coisa que eu sei, eu te beijarei tanto, Senhor, tanto, que eu sei que valeu a pena. Valeu a pena muitas vezes ser incompreendido. Valeu a pena todo o sacrifício. Valeu a pena muitas vezes dizer não, quantas vezes eu queria dizer sim. Valeu a pena, Senhor, deixar tudo de lado e te seguir. Valeu a pena, Senhor, gastar a minha vida por amor a ti. Valeu a pena, Senhor, tudo que eu passei. Eu quero estar aos teus pés. Desejo do fundo do coração estar aos teus pés. Desejo do fundo do coração, Senhor, te servir. Assim como disse Paulo, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Eu vivo por Cristo e para Cristo. Mas um dia que o Senhor me chamar, esse dia será o dia mais feliz da minha existência. Pois eu sei que eu nunca mais sairei dos seus atos. Eu sei que nunca mais sairei da sua casa. Eu sei que realmente eu voltarei para a minha casa. Por isso dá saudade. Por isso às vezes o desespero, a agonia. Eu tenho saudade do meu lar. Saudade da minha casa. Saudade do meu pai.
mas um dia, Senhor, eu estarei contigo. E nada e ninguém vai me separar do amor que está em Cristo Jesus. Nada. Absolutamente nada. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Queridos, nesse mundo a gente passa por tantas lutas, né? Há momentos na nossa vida que parece que nós não vamos resistir. Há momentos da nossa vida que parece que nós não vamos suportar. Há momentos da nossa vida que nós nos sentimos muito fracos. Estamos fracos. Mas quando nós olhamos para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós nos fortalecemos, nós nos enchemos de coragem, nós nos enchemos de ousadia, porque a força não é nossa, a força que nós temos está no Senhor. Como é bom ter o Senhor. Quanto tempo nós ficamos sem conhecer o Senhor Jesus, mas hoje nós conhecemos, e a cada dia que passa nós nos apaixonamos mais e mais por Ele. A cada dia que passa o nosso amor vai ficando maior, e como um amor maduro, a única coisa que eu quero é estar ao seu lado, ouvir a sua voz, somente isso. Não precisamos de mais nada. Ouvir a voz do Senhor basta. Aquela doce voz que fala ao nosso coração, uma voz que restaura, que nos reanima, que nos põe para cima. Essa é a voz. Uma voz tão delicada e ao mesmo tempo tão poderosa. Essa é a voz do nosso Pai. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes. Juízes capítulo 2. Juízes está depois de Deuteronômio, Josué, depois vem Juízes. É o 6º livro da Bíblia do Antigo Testamento. Preste atenção nessa palavra. Juízes capítulo 2, versículos 6 a 10. Assim diz a palavra de Deus. Josué mandou embora todo o povo de Israel, e cada homem foi tomar conta do seu pedaço de terra. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Depois que ele morreu, eles ainda continuaram a servir o Senhor, enquanto viveram os líderes que tinham visto tudo que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Ele foi sepultado no seu próprio pedaço de terra em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Todos os seus filhos, todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que Ele havia feito pelo povo de
Israel. Feche seus olhos. Senhor, que o homem desapareça, Senhor, que tu cresça, que o teu nome seja glorificado nesse dia. Abre o nosso coração, Senhor, nossos ouvidos espirituais para ouvir a tua voz. Desejamos muito, Senhor, ouvir somente a tua voz. Fala conosco. Nós somos o teu povo, queremos ouvir a tua palavra nesse momento, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, queridos. Josué foi um grande líder. Josué foi um grande homem de Deus. Josué foi um grande capitão. Josué foi um grande guerreiro. Josué foi servo de Moisés. E na sua vida, Deus chamou de servo do Senhor. Ele foi promovido de servo de Moisés para servo do próprio Deus. Josué viu o mar vermelho se abrindo. Josué viu os milagres de Deus por 40 e longos anos no deserto. Josué viu o maná que Deus cada manhã renovava. Era um pão espiritual, um pão que descia dos céus. Josué viu a água brotar numa rocha. Josué viu a fome das pessoas, dos seus irmãos, pedindo por carne, e Deus mandar um vento e trazer codornas. Josué viu o poder de Deus nas batalhas, porque enquanto Moisés estava com seus braços erguidos, eles venciam os seus inimigos. No momento que o braço de Moisés pesava e começava a baixar, eles começavam a perder. Josué foi uma testemunha ocular dos maiores milagres que Israel teve, porque o milagre era diário. No final da vida de Josué, ele disse: olha, Deus com grande mão forte nos trouxe para essa terra que manda leite e mel, terra de promessas, terra que o próprio Senhor nos prometeu, uma terra muito prazerosa. Só tem um detalhe: o Senhor já falou na sua palavra que há muitos perigos. Nessa terra há muitos outros deuses, povos que cultuam outros deuses, povos idólatras que servem a muitos deuses, mas que na verdade não são deuses. Mas eu conheci a Deus, os meus olhos viram a Deus. Se você se afastar de Deus, o problema é de vocês, porque eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor, ao único que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Josué impactou uma geração inteira, porque nem ele na verdade acreditava nele próprio. Como alguém poderia substituir Moisés, o libertador, o homem que falava face a face com Deus, o homem o qual Deus mandou a lei e escreveu a lei em tábuas de pedra com seus próprios dedos, o homem que via a glória de Deus e
e ficava até 40 dias e 40 noites na presença do Senhor. O homem, o qual o seu rosto brilhava, pois refletia a glória de Deus. Como alguém poderia substituir esse homem? Mas Deus disse: assim como eu fui com Moisés, serei contigo também, Josué. E assim Deus fez, e assim Deus foi, e assim Deus agiu, e Deus prometeu, e Deus concretizou na vida de Josué. Agora Josué morre, e antes de morrer, Josué então chamou todos os líderes e falou aquelas palavras: eu e minha casa serviremos o Senhor. O impacto na vida daquela geração, através da vida de Josué, fez com que toda aquela geração buscasse a Deus. Toda aquela geração estava impactada com Deus. Na segunda geração depois de Josué, eles ainda sabiam e criam no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Josué. Mas na terceira geração, o povo se perdeu. Os netos se perderam. Eles não conheciam mais o Deus de Josué. Eles não tinham visto e nem mais ouvido falar sobre o Deus que é grande, o Deus que agia com milagres sobrenaturais. Eles não experimentaram o poder de Deus nas suas vidas. E eles se perderam, indo atrás de outros deuses. Talvez o pior defeito, o pior pecado, não seja a incredulidade. Talvez o pior pecado não seja a pessoa não crer em nada como ateu. Talvez o pior pecado é a pessoa trair a Deus, seguindo a outros deuses, deixando o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, e seguindo a outros deuses. Pastor, isso é possível. Nós vemos aqui na palavra a terceira geração. Primeiro Josué, segundo os descendentes de Josué, e a segunda geração que veio após ele. E a terceira geração abandonou a Deus por completo. Isso acontece também nos nossos dias, queridos. Um grande avivalista, um grande homem de Deus foi na Argentina, início do século passado, e agitou a Argentina. A Argentina, no início do século XX, por meados de 1915, recebeu um grande avivamento. Muita gente se converteu, muita gente abandonou os seus pecados, muita gente começou a seguir o Senhor, mas eles não conseguiram passar para os seus filhos e depois para os seus netos. Eles não conseguiram fazer com que seus filhos e seus netos tivessem um encontro pessoal com Deus, e eles acabaram se desviando. Esse grande avivalista um dia ele falou: Deus não tem netos, Deus tem filhos. Repito, Deus não tem netos, Deus tem filhos. Pastor, por que essas três cadeiras aqui? Um grande homem de Deus chamado Ed René tem uma pregação sobre as três cadeiras. Eu quero trazer um pouquinho para vocês. Vocês compreenderem, que vocês vão visualizar aqui. Aqui nós temos a primeira geração, que é a geração comprometida, a geração que tem aliança com Deus, a geração que teve experiências com Deus, a geração que teve encontro com Deus. Aqui nós temos os filhos da primeira geração dos comprometidos. Eles são agora apenas envolvidos. Eles não oram mais como essa geração primeira.
Eles não têm experiência sobrenatural como essa geração primeira. Eles não têm aliança, eles não leem a palavra, eles não amam a palavra de Deus como essa geração primeira. Mas eles conhecem o Deus do seu pai. Já ouviram história do Deus do seu pai? Eles estão na igreja, mas eles não têm autoridade para orar como seu pai tinha. Eles não têm a paixão que seu pai tinha. Quando precisa orar, pai, ora por mim. Geração comprometida. Comprometida significa compromisso. Compromisso com uma missão. Comprometidos com uma missão. Envolvidos, não estão enganjados. Estão lá, apenas um número mais. E essa geração forma a terceira e a pior geração, que é a geração da crise. Identidade de crise. Crise de identidade. A pessoa não sabe mais quem que ela é. O avô era cristão, o avô era crente, o avô era discípulo do Senhor Jesus. O avô conhecia e ouvia a voz do Senhor. O pai era crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. O pai era crente na igreja, mas lá fora ele agia como um incrédulo. O pai dessa última geração era aquele que até era membro de uma igreja, até trabalhava numa igreja, mas nunca teve um comprometimento real, um envolvimento real com Deus, nunca ouviu a voz de Deus. Essa terceira geração está perdida. Essa terceira geração está afastada. Essa terceira geração não sabe mais quem ele é. Um dia eu estava aqui. Eu não conhecia Deus. Conhecia Deus só de ouvir falar. Estava longe de Deus. Estava afastado de Deus. Comecei a me perguntar quem é Deus de verdade. Esse ser em crise de identidade para alguém que agora já conhece a Jesus, mas ainda não tem experiências profundas com Jesus, ainda não consegue ouvir a voz de Jesus, ainda está na igreja, mas dá mau testemunho lá fora, trabalha na igreja, tem cargos na igreja, mas está longe de Deus, afastado. Mas um dia a gente tem um encontro pessoal com Deus. Um dia Deus fala muito profundamente conosco. E nós começamos a reavaliar a nossa vida, a nossa história. Começamos a buscar a Deus com todo o nosso ser. Entendemos e compreendemos que não somos nada. Entendemos e compreendemos que sem Deus nós estamos perdidos. Começamos a buscar Deus. Aqui é um peso de responsabilidade. Aqui nós começamos a olhar mais para nós do que qualquer outra pessoa. Aqui nós olhamos com profundidade para dentro de nós. Começamos a achar tantos erros, tantas fraquezas. Aqui nós nos vemos como um trapo de imundícia, caco entre muitos cacos. Aqui nós olhamos e dizemos: Senhor, livra-me de mim, porque eu sou mau. Livra-me de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Aqui nós não julgamos mais os outros, não condenamos mais os outros, não apontamos mais o dedo para os outros. Aqui nós somos adoradores, imperfeitos, que adoram um Deus perfeito. Aqui, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós erramos,
Mesmo quando nós caímos, a gente sabe que a misericórdia de Deus está sobre nós. Aqui, quando nós pecamos, nós reconhecemos os nossos erros, não transferimos erros para os outros, não acusamos os outros, mas olhamos para nós e pedimos perdão e misericórdia para Deus. Essa primeira geração era uma geração comprometida com Deus, que dizia: primeiro Deus, depois eu. Essa primeira geração, a branca, dizia: Senhor, eu não quero sacrificar o meu filho, mas se eu tiver que sacrificar o meu filho, eu sacrifico o meu filho. Foi Abraão. Aquela pessoa diz: Senhor, eu não quero ir para aquele país, para aquele estado onde o Senhor está me mandando. Eu não quero, mas se o Senhor me mandar, eu vou. Senhor, eu tenho dificuldade de cumprir com o que Tu pede para mim. Dentro de mim há conflitos interiores. Mas o que Tu me mandares fazer, eu vou fazer. Primeiro Deus, depois eu. A segunda geração é Isaac. Isaac, ele era filho de um grande pai, e posterior pai de um grande filho, chamado Jacó. Mas Isaac passou despercebido. Muitas pessoas hoje estão dentro da igreja e são filhos de um grande pai, de uma grande mãe, mas lá fora muitas pessoas dizem: se é para ser crente como você é, eu nunca vou colocar meus pés numa igreja. Se é para ser crente como tu diz que é, eu jamais aceitarei Jesus. Misericórdia. Não queira ser Isaac. Você pode estar dentro da igreja e quem sabe Deus não te conhece. Você pode ser Isaac, e Isaac é primeiro eu, depois Deus. Isaac, primeiro eu, depois Deus. Mas nós temos a terceira geração. É a geração que está realmente fora dos caminhos de Deus. É a geração que é primeiro eu, depois eu novamente. É uma geração totalmente egoísta, totalmente egocêntrica, que vive em função do eu, em função da sua felicidade, em função dos seus prazeres. Assim era Jacó. O seu avô era grande. O seu avô era tremendo. O seu avô era um grande homem de Deus, que foi chamado pelo Altíssimo como amigo de Deus. Mas um dia Jacó, ele teve um encontro com Deus, e a sua vida foi mudada. Um dia Jacó, ele lutou com Deus e prevaleceu. Um dia Jacó disse: eu não te largarei enquanto tu não me abençoares. E Jacó saiu dessa geração para essa.
conseguiu sentar na mesma cadeira do seu avô Abraão. E Jacó foi chamado por Deus Israel, príncipe de Deus, aquele que luta com Deus e prevalece. Também há Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que adorava a Deus, que amava a Deus, um homem que sentia prazer de louvar e adorar a Deus, mas ele também pecou, ele adulterou, ele matou, ele foi omisso com o pai, teve muitos pecados. Mas ele reconheceu os seus erros, os seus pecados, as suas fragilidades. Ele não passou e transferiu a culpa para ninguém e disse: eu pequei, eu pequei. Ele teve o seu filho Salomão, começou bem. Deus disse para Salomão: Salomão, que tu queres que eu te dê? Sabedoria. Começou muito bem, mas no final do seu reinado Salomão se desviou. No final do seu reinado Salomão casou-se com muitas mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas, 1000 mulheres, e acabou se deixando levar pelos deuses das suas mulheres. E Salomão teve o Roboão, neto do grande vô chamado Davi, mas ele não conhecia mais o Deus de Davi, e ele se desviou, e pela sua forma, maneira de agir, levou a nação de Israel a se dividir: tribo do norte, 10 tribos, tribo do sul, 2 tribos. O Novo Testamento também fala desses 3 tipos de pessoas. Esse aqui é o crente espiritual, é o crente que tem prazer na lei de Deus, e na sua lei ele medita de dia e de noite. É o crente que adora o Senhor com todo o ser, e Deus busca esse crente. É aquele que reconhece os seus erros, as suas falhas. Quer, somente quer ser reconhecido por Deus, nada mais. Ele não precisa ser reconhecido por ninguém, basta apenas ser reconhecido por Deus. Também nós temos o crente carnal. Ele está na igreja, mas lá fora ele dá mau testemunho. Lá fora ele age de uma forma contrária à lei de Deus. E nós temos agora o homem natural que não conhece a Deus. Temos também o crente, aquele que está cheio do Espírito Santo, aquele que é dirigido por Deus, guiado pelo Senhor. Temos aquele que é frio, não conhece o Senhor, não conhece a Deus. Temos o morno, que a Bíblia Sagrada diz que o próprio Deus vai vomitar da sua boca. Antes fosse quente ou frio, não sejas morno. Deus, Ele vai levar aquela igreja que está sentado lá, representado pela cadeira branca,
tenho me esforçado para sentar naquela cadeira branca. Tem áreas da minha vida que parece que está aqui. Tem outras áreas da minha vida que parece estar aqui. Eu luto com Deus dia a dia para ir progredindo na fé e saindo de um lugar para outro. A cada dia eu vou matando o meu corpo, vou matando as minhas vontades, vou matando os meus desejos, para quando Deus me chamar, Deus me olhe naquela cadeira. Eu não sei mais viver sem Deus. Não sei. Tenho muitos erros. E Deus conhece todos os meus erros. Deus conhece todas as minhas fraquezas. Mas eu tenho certeza que Deus me vê naquela cadeira branca. Esse aqui é o adorador. Esse aqui é um liberal, pode tudo relativo. Esse aqui é um legalista, está na igreja, sempre apontando os defeitos dos outros, sempre vendo as falhas dos outros, e mal consegue ver as suas falhas e não vê onde é que ele está. Eu também vejo defeitos de vocês, assim como vocês devem ver muitos defeitos em mim. Mas eu procuro olhar como Deus olha você. Como é que Deus te olha? Deus não te vê como você está. Talvez aqui, talvez aqui, mas Deus já te vê pela fé aqui. Esse é um desafio. Ser promovido até chegar naquela cadeira branca. Fique em pé nesse momento. Feche os teus olhos. Coloca a mão na altura do teu coração. Talvez você a partir de hoje vai refletir melhor na tua vida. Talvez a partir de hoje você vai começar a mudar a perspectiva que você tem de você mesmo. Mas eu quero que você seja sincero com Deus, não é comigo, é com Deus. Eu quero que tu faça uma avaliação com o Senhor e diga para Deus: Senhor, onde é que eu estou? Não é onde que eu quero estar, mas Senhor, onde eu realmente estou? Me mostra agora, Senhor. Eu preciso ter coragem para poder viver. Está difícil, Senhor. Está complicado. Talvez por algumas circunstâncias da vida eu tenha saído daquela cadeira branca e talvez esteja na azul. Talvez, Senhor, eu tenha me perdido sem perceber, sem notar. E, infelizmente eu fui para a vermelha. Senhor, tenha misericórdia de mim. Me ajuda, Senhor, nesse momento. Me ajuda, Senhor, a sair da onde eu estou. Eu quero, Senhor, estar na cadeira branca, porque a branca é aquela que o Senhor diz: eis um filho, uma filha que tem um prazer em quem me agrada. A branca é onde o Senhor nos vê, com as nossas imperfeições, com os nossos erros,
com as nossas falhas, mas Ele nos vê com o coração de Pai, e a graça dele está sobre nós. A branca é aquela que o Senhor, quando nos chamar, nós vamos sorrir, nós vamos cantar, nós vamos vibrar, porque estaremos voltando para o nosso lar, o nosso lar verdadeiro, não é esse, mas o nosso lar verdadeiro. Senhor, querido Espírito Santo de Deus, mostra-nos, Senhor, onde nós realmente estamos. Mostra-nos, Senhor, quem nós realmente somos. Mostra-nos, Senhor, porque precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, queridos. Pode se sentar. Pode tirar a cadeira. Esse aqui é o adorador. Esse aqui é um liberal, pode tudo. Tudo relativo. Esse aqui é um legalista. Está na igreja, sempre apontando os defeitos dos outros, sempre vendo as falhas dos outros. E mal consegue ver as suas falhas e não vê onde é que ele está. Eu também vejo defeitos de vocês, assim como vocês devem ver muitos defeitos em mim. Mas eu procuro olhar como Deus olha você. Como é que Deus te olha? Deus não te vê como você está. Talvez aqui, talvez aqui, mas Deus já te vê pela fé aqui. Esse é um desafio. Ser promovido até chegar naquela cadeira branca. Fique em pé nesse momento. Feche os teus olhos. Coloca a mão na altura do teu coração. Talvez você a partir de hoje vai refletir melhor na tua vida. Talvez a partir de hoje você vai começar a mudar a perspectiva que você tem de você mesmo. Mas eu quero que você seja sincero com Deus, não é comigo, é com Deus. Eu quero que tu faça uma avaliação com o Senhor e diga para Deus: Senhor, onde é que eu estou? Não é onde que eu quero estar, mas Senhor, onde eu realmente estou. Me mostra agora, Senhor. Eu preciso ter coragem para poder viver. Está difícil, Senhor. Está complicado. Talvez por algumas circunstâncias da vida eu tenha saído daquela cadeira branca e talvez esteja na azul. Talvez, Senhor, eu tenha me perdido sem perceber, sem notar. Infelizmente eu fui para a vermelha. Senhor, tenha misericórdia de mim. Me ajuda, Senhor, nesse momento. Me ajuda, Senhor, a sair da onde eu estou. Eu quero, Senhor, estar na cadeira branca, porque a branca é aquela que o Senhor diz: eis um filho, uma filha que tem um prazer em quem me agrada. A branca é onde o Senhor nos vê, com as nossas imperfeições, com os nossos erros, com as nossas falhas, mas Ele nos vê com o coração
coração de pai. E a graça dele está sobre nós. A branca é aquela que o Senhor, quando nos chamar, nós vamos sorrir, nós vamos cantar, nós vamos vibrar, porque estaremos voltando para o nosso lar. O nosso lar verdadeiro, não é esse, mas o nosso lar verdadeiro. Senhor, querido Espírito Santo de Deus, mostra-nos, Senhor, onde nós realmente estamos. Mostra-nos, Senhor, quem nós realmente somos. Mostra-nos, Senhor, porque precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, queridos. Pode se sentar. Pode tirar a cadeira. Você certamente vai olhar e vai lembrar das cadeiras. Tem coisas que ficam marcadas na nossa vida. Até as cores. Tudo. Na verdade. Isso serve para a gente reavaliar a nossa vida. Eu não sou perfeito, queridos. Tem muitas falhas, muitos erros também, assim como você. Mas eu me esforço para pregar tudo que vivo, me esforço para viver tudo que eu prego. Nem tudo que prego eu consigo viver ainda. Mas eu me esforço para viver o mais próximo possível. O mais perto possível. Eu me esforço para não ser reconhecido por vocês, mas por ser reconhecido por Deus, que é o meu Pai. Porque aqui é fácil ser crente, até pastor é ser fácil. Lá fora, que o bicho pega. Lá fora, no nosso casamento, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os colegas de trabalho lá fora, que a prova é real. É lá fora que Deus está nos avaliando. Amém? Pode ficar sentado, queridos, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando agora, estar louvando o Senhor com nossos dízimos, nossas ofertas. Você que trouxe, pega na tua mão, vamos orar ao Senhor. Esse é um momento de adoração também. Quando nós ofertamos, a Bíblia diz: oferta com alegria, porque você sabe que está ofertando ao Senhor, para que o reino dele, que já é estabelecido nos céus, também seja estabelecido nessa terra. E você é um agente que está cooperando com isso. Pastor, mas eu tenho pouca coisa. Não importa. Deus não está importando. Deus não se importa com o valor que você vai dar, mas certo de coração, esse que importa. Na sexta-feira, Jesus estava próximo ao gasofilácio e uma viúva pobre colocou 2 míseras moedinhas. E Jesus falou: ela colocou o maior valor, que os outros botou aquilo que sobrava, ela deu tudo que ela tinha. Então Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração, Deus vê a motivação. Feche teus olhos, quero orar por você. Querido Deus, amado Pai, nós colocamos agora, Senhor, o teu povo que se chama pelo teu nome diante do Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, o teu povo. Senhor amado, que o Senhor possa, de acordo com a fidelidade do teu povo, fazer-nos prosperar. Repreenda, Senhor, o devorador sobre a vida deles, sobre os seus negócios, em o nome de Jesus. Amém e amém. Pode trazer isso.